esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita, o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber do cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E eles lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à sua direita, à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. E Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, mês missionário, mês de Santa Teresinha do Menino Jesus, mês do aniversário da obra Evangelizar é Preciso, 16 anos. Filhos queridos, você que acompanha sempre aqui as missas, você que está acompanhando pela TV, rádio, aplicativo, YouTube, nós estamos diante dos temas mais difíceis de ser assimilados. Já é o 3º domingo. E hoje, mais uma vez, vem à tona situações, palavras, atitudes de Jesus que foram muito difíceis para os discípulos compreenderem. Tanto que sempre nos evangelhos desses últimos 3 domingos foi sobre o divórcio, domingo retrasado, depois domingo passado também eles retrucaram e hoje também. E o tema de hoje é: o que se espera de um cristão quando se fala do poder, de privilégios? Nós não podemos esquecer que Jesus está indo para Jerusalém, para o momento, o ápice do amor a Deus e a entrega. Por isso que a gente se pergunta, por que entram nesses pontos de controvérsia? Porque Jesus está caminhando, os discípulos atrás, e Jesus, há poucos versículos antes do que foi proclamado hoje, em Marcos, Jesus pela 3ª vez acabou de falar: eu estou subindo para Jerusalém, e em Jerusalém o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos anciãos, será morto, condenado e ressuscitará 3 vezes. Isso é característico de Marcos.
E logo depois, não consta no Evangelho, vem um pouquinho antes, parece que os discípulos de Jesus estão com a cabeça no mundo da lua. Qualquer semelhança, mera coincidência conosco? Porque Jesus está falando uma coisa, eles entendem outra. Porque logo depois, para pensar, dois ilustres discípulos, não são qualquer discípulo. Quem são eles? Dois irmãos, alguém arrisca o nome? Tiago e João. Gente, João evangelista. João, aquele que debruçou no peito de nosso Senhor. Tiago, que foi o bispo de Jerusalém. E veja que eles interrompem Jesus Cristo de uma forma, me perdoe São João, não fica bravo comigo, meio mal educada. Se você está em casa, pega no texto para ver. Eles não chegam assim e diz: por favor, Senhor, nós temos alguma coisa para pedir, o Senhor poderia pensar no assunto? Não, olha os verbos imperativos: queremos que faças por nós o que vamos pedir. Exigindo. Os outros evangelistas têm mais cuidado, eles colocam na boca da mãe, até para tirar um pouco o peso sobre os dois apóstolos. Lembremos, meus irmãos, esses dois apóstolos, quando esse texto foi escrito, João já estava em Pátimos, Tiago já tinha morrido, decapitado em Jerusalém. Então, para Marcos escrever isso, é porque foi assim que aconteceu mesmo. Você fala: puxa, mas está falando mal de dois pilares da igreja. Qual o objetivo? Não é falar mal, não é denegrir a imagem de João que está velhinho, nem falar mal do defunto Tiago. O que Marcos está querendo dizer com isso? Que eles, os apóstolos, também tiveram dificuldade de entender a proposta de Jesus, que é: eu não vim para ser servido, mas para servir. Eles também tiveram dificuldades, como nós, de entender qual é a proposta de Jesus para todo ser humano. Marcos tem este propósito de mostrar que os apóstolos tiveram que fazer uma catequese, um crescimento espiritual, como nós. Desculpe, não é Covid, não se preocupe, pelo menos que eu saiba. Mas, brincadeiras à parte, graças a Deus 2 vacinas, não quer dizer que eu esteja imune. Não se iludam e não pense que agora está todo mundo com imunidade, que pode fazer o que quer. Cuidado, e se tiver uma terceira, toma a terceira também. Filhos queridos, o objetivo de Marcos é esse: mostrar que se dois ilustres apóstolos, Tiago e João, tiveram dificuldade, nós também podemos correr o risco. Que risco? De na nossa vida pensarmos em privilégios, em sermos servidos, em sermos o centro das atenções, de que nós não deveríamos estar com a autoridade para mandar, enquanto o Senhor está nos lembrando o que Ele fez na última ceia. Fez o que um escravo faria. Veja, talvez a gente não entenda esse fato. No tempo de Jesus, um rabi comum, ele tinha seus discípulos. O rabi andava em cima no cavalo, os discípulos a pé. Os discípulos arrumavam até a casa do rabi, faziam todos os serviços para poupar o rabi. Inclusive, arrumavam a casa, cuidavam para que não lhe faltasse nada, lavavam os pés do rabi. Jesus veio na contramão.
Ele andava com os apóstolos, e na última ceia, ao invés dele ser lavado os pés, ele lava os pés dos discípulos, ele põe o avental para mostrar como deveria ser. Marcos está evocando nesse texto tudo isso. Então a grande pergunta: nós estamos ou não com o avental da humildade? Estamos ou não com o avental do serviço? Estamos ou não com o avental, como de Jesus Cristo, perdoando, lavando os pés dos nossos irmãos? Esse é o questionamento. Por isso, nosso Senhor, da mesma forma que eles foram diretos, Jesus também. Ah, é? Ele também respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Deus, chega para lá. Vocês estão pedindo o que não está na vossa propriedade. E ele continua: por acaso vocês podem beber o cálice e ser batizados? Eles disseram sim. E de fato, todos os apóstolos, não necessariamente por martírio, mas uma vida consumida em Deus, beberam o cálice da amargura, o batismo da morte, do sofrimento, da perseguição. Mas Jesus disse: a direita e a esquerda compete ao meu Pai. É claro, Marcos, ele nem coloca a mãe dos dois. Quando os apóstolos escutaram isso, e um pedindo a direita e a esquerda, ficaram indignados. Quem que eles estão se achando? Que Tiago e João estão se achando de ir pedir esse privilégio para Jesus antes de mim? Certamente. Essa é a questão. E por isso Jesus diz: vocês estão acostumados, e essa é a mais pura verdade, com opressão, que os menores servem os maiores, que as pessoas que têm poder tiranizam. Vocês estão acostumados no mundo de brigas e conflitos, mas eu quero lhes dizer que eu, sendo mestre e Senhor, sigo um outro caminho. Qual o caminho? O da primeira leitura. Pasmem, mas a primeira leitura hoje é a primeira leitura da Sexta-feira Santa, do servo sofredor. Mas por quê? Virou quaresma agora? Não. Eu expliquei o Evangelho. Jesus corrigindo dois irmãos, corrigindo os apóstolos e querendo mostrar que ele tem uma proposta de vida. Qual é a proposta? Do servo sofredor. Quando diz, na primeira leitura, o Senhor quis macerá-lo no sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. E por essa vida de sofrimento, de expiação, macerado, quer dizer, moído, sofrido, alcançará a luz da ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Portanto, a primeira leitura, ela vem elucidar quem é Jesus. E não tem como ler o Evangelho hoje se não olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Porque é o Jesus caminhando para a cruz. Mas o sentido de caminhar para a cruz é levar sobre si as nossas culpas. E por fim, lembremos do que ele está dizendo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Padre, então o Evangelho de hoje é só para as autoridades? Então tudo que está sendo falado hoje deveria não ser falado para nós, devia ser falado para aqueles que são eleitos, aqueles que são grandes. Não. Marcos
fala em todos os aspectos, e também no seio da comunidade, e também na vida pessoal. Agora vou colocar as implicações do Evangelho. Até agora era a teologia do Evangelho. As implicações. Será que nossas comunidades estão a serviço? A partir de nós, no acolhimento de pessoas que às vezes se perderam na vida. Lembre, e aqui evocando o avental da Quinta-feira Santa, Judas teve os pés lavados por Jesus, e Jesus sabia quem ele era. Nossas comunidades acolhem uma ovelha desgarrada, está trabalhando para trazer as ovelhas para o Senhor. Como nós nos comportamos no julgamento, no acolhimento, até nas nossas pastorais. O que os apóstolos viveram aqui foi uma briga, conflito de quem é o maior. Será que isso não existe nas nossas igrejas? Até quem senta no banco, até quem é que senta primeiro. Não existe isso quando você seleciona uma pessoa para entrar numa pastoral, para o círculo das tuas amizades. Será que nós estamos construindo uma sociedade que serve? Vou dar um exemplo. Por exemplo, mesmo o comerciante, se ele entender o comércio que ele vive, comércio, não estou falando de igreja, comércio, como um serviço, ele tem que se preocupar com o serviço que presta, com a qualidade dos produtos que oferece e com o preço justo que oferece. Caso contrário, ele vai pensar, bom, o que eu almejo é lucro, então vou vender coisas baratas, até de preferência com a validade para terminar, porque eu tenho que vender, e com o preço lá no alto. Até nisso, um cristão comerciante, as implicações, que ele venda sim, que ele tenha lucro sim, mas que leve em consideração a qualidade da mercadoria, que leve em consideração um preço justo para que a pessoa pague. No casamento, se marido e mulher, um não estiver a serviço do outro, não está sendo um casamento cristão, onde um tem que em tudo fazer para o outro, e o outro tudo ser servido. Alguma coisa está errada. São implicações do Evangelho. E mais, se nós pensarmos em todos os aspectos, faço o que faço, sou dentista, sou professor. Dá um exemplo, dia dos professores. Se o professor exerce a sua profissão, vocação, mas entendendo que está a serviço da formação humana, da inteligência, do caráter, é diferente. Se um profissional de saúde, um médico, atende uma pessoa, ele tem que receber, mas ele faz como um serviço de oferecer saúde, atenção, dignidade e não só dinheiro. Você compreende onde o Evangelho vai? Então a pergunta agora, eu já dei alguns exemplos, e se eu não citei uma profissão e citei outra, me perdoe, só foi comparativo. Então eu pergunto, o que você faz? O que eu faço também na minha missão, vocação? Está sendo um serviço ou é só em vista do que ganho, do que lucro, que vantagem Maria leva? O que eu ganho com isso? Se é como um serviço, então nós estamos com avental.
Mas se é só pelo interesse do que vem em troca, então o Evangelho está nos corrigindo hoje. O Senhor não quer nos tirar do mundo. O Senhor não quer que todo mundo seja monge, eremita. O Senhor quer que fiquemos no mundo. Mas Ele diz: vocês, entre vós, não deve ser assim. Eu não conheço outro momento da Bíblia onde nosso Senhor falou isso. Foi aqui. Vocês estão vendo no mundo corrupção, mentira, violência, tantas coisas. Mas não entrem nessa. Entre vós não deve ser assim. A começar, marido e mulher. A se estender dentro das pastorais. Gente, nesse caminho, o caminho da briga, da discórdia, da desavença, só leva à maldade, só leva à destruição. Tiago, quem está fazendo comigo Alexio Divina? Alguém aqui está fazendo no rádio Experiência de Deus? Quem acompanha a Experiência de Deus, meu filho? Levante a mão. Muito bem. Terminamos lá Gálatas e entramos em São Tiago. Depois vamos seguir. São Tiago lá, meu filho, é pá de um lado, é pá do outro. Quem acompanha é. Não é verdade? Ele muda de assunto assim, é pancada para tudo que é lado. E diz: cuidado com a língua, com a tua língua tem que botar freio ao cavalo. Cuidado com não sei o que lá. E cuidado com a inveja. Cuidado com o orgulho. Cuidado, diz ele assim, da sua natureza humana dominada pelo diabo. Eita, padre. Não fui eu que falei não, meu filho. Foi o apóstolo Tiago. O que é essa natureza? Porque a gente se deixa contaminar pelo mundo. A gente olhando para o mundo e vendo o que está acontecendo, está tudo certo, padre, é assim mesmo. Todo mundo faz. Mas Jesus está dizendo: não importa, mesmo que todo mundo faça, você é cristão, tem que fazer diferente. É assim o Evangelho. Filhos queridos, hoje, em todas as igrejas, e na nossa, não oficialmente nessa missa, mas na missa das 18, Dom Peruso fará a abertura de algo que aos poucos vamos nos acostumando. Eu agora só cito, que é uma abertura em preparação para o sínodo dos bispos. Algo que é único, eu desconheço na história, desse modo, com esse volume que tem acontecido na igreja, promovido pelo Papa Francisco, bem num domingo dentro do mês missionário. É uma forma, não de mudar o conteúdo, já lhes digo isso, mas apenas de ouvir a partir do povo de Deus, como se sentem sendo cristãos católicos hoje. É esse o propósito primeiro, e depois tem todas as consequências. Também nossas orações neste sentido.